antes de pensar em pontos aqui, eu tenho que pensar, e eu não sei se você sabe, que se o meu paciente não tiver o intestino grosso, né, o intestino como um todo, o sistema gastrointestinal que funcione, ele não vai emagrecer. Se ele não tiver dormindo bem, ele também vai ter problemas de equilíbrio entre grelina e leptina, que são os neurohormônios que vão equilibrar a saciedade, tá? Saciedade. Se a minha paciente for uma mulher, estiver na menopausa, eu tenho um problema sério aqui, um problema hormonal. Opa, hormonal. Mas eu preciso saber disso, gente. Eu preciso ter uma coisa chamada conhecimento. Eu preciso estudar. Gente, a auriculoterapia pode fazer tudo isso. Muitas pessoas, elas não comem porque têm fome. Elas comem pela ansiedade. Só que esse parece ser o mais óbvio de todos eles, né? Só que a gente esquece do sono. Se o paciente quer emagrecer, ele tem que ir ao banheiro. Ele tem que eliminar. Quantas vezes? No mínimo, ele precisa ir todo dia, tá? Todo dia ele precisa ir ao banheiro. Então, se eu coloquei aqui, ó, hormônio, intestino, né? Sono. Nós aqui, ó, vamos pensar na obesidade. E lá no desafio, a gente pensou em vários pontos, mas eu vou colocar os pontos aqui que você não pode deixar de colocar, tá? Não pode deixar. Eu não vou falar de todos, porque vocês viram ali que tem muitos, mas eu vou falar dos obrigatórios. Obrigatórios. Se a minha paciente é uma mulher, eu quero já dar uma dica para vocês avaliarem sempre a questão hormonal, tá? Sempre. Então, se é uma paciente que está na menopausa, se ela come mais, não tem mulheres que comem mais por conta da TPM, tá? Então eu tenho que pensar nisso. Hipotireoidismo, ó, isso é uma baita de uma sacada. Paciente não emagrece, já fez tratamento, não emagrece. Ela já fez exame? Ela já viu o nível, por exemplo, como é que está a tireoide dessa paciente, os níveis hormonais que ela está? Porque o hipotireoidismo pode sim aumentar aí o peso da paciente, certo? Então, ponto que não pode faltar. Se eu penso, primeira coisa que eu penso, ó, mastiguei um alimento, comi, para onde ele vai? Pronto, esse ponto não pode faltar. Qual é? Quem lembra? Estômago. Um ponto, gente, que não pode faltar é o meu estômago, né? Eu tenho fome, estômago, certo? Onde é o meu estômago? Ele vai pegar aqui, ó, a minha raiz, ó. Tá vendo que a minha raiz, ela termina, gente, ó. Vou fazer aqui só para vocês verem, tá? Isso aqui, ó, essa parte aqui é a raiz do hélix, tá? É a raiz do hélix. No fim dessa raiz, eu tenho o ponto do estômago, tá? Vou colocar assim só para não ocupar muito espaço. Estômago. Esse ponto é na final da raiz. Depois dele eu tenho mais um aqui ainda, mas ele é o último ali da raiz, tá? Estômago não pode faltar. Obrigatório. Aí aqui, ó, eu tenho mais dois, são obrigatórios também. Esse aqui, o primeiro. O de cima, já vi que muita gente já colocou, ó. Esse é o ponto da fome e esse aqui é o ponto do vício. Então aqui, ó, estômago não pode faltar, fome não pode faltar, vício não pode faltar. Vício, estômago não pode faltar, tá? Fome, o pessoal colocou ali, ó, bilateral. O que quer dizer com bilateral? Orelha direita e esquerda, porque eu quero intensificar que ele não tenha fome, certo? Esses pontos, gente, são obrigatórios. Agora eu tenho algumas variações. Qual a minha variação? Lembra que no começo a gente falou que uma das coisas mais importantes aqui pode ser o paciente comer sem sentir fome? E aí, se o meu paciente come sem sentir fome, o que pode ser, gente? Ansiedade, compulsão. O que leva à compulsão? Ansiedade. E aí ela vem com compulsão pela comida.
Mas aqui, ó, como é que eu controlo? A ansiedade, gente, eu controlo a minha compulsão, tá? E aí eu tenho o ponto da ansiedade. E como é que eu vou localizar o ponto da ansiedade aqui, ó? Olha lá, aqui, ó, eu tenho a minha incisura intertraginosa, certo? E eu vou pegar aqui ela e vou fazer um tracejado até a minha hélix, que tá aqui, certo? E ó, aqui, ó, ela vai diminuindo. Você observa isso na orelha do seu paciente depois, tá? Você tem uma bordinha, como se fosse uma pizza recheada, e essa bordinha vai se dissipando. E aqui eu tenho um ponto que é um ponto mais usado. Eu tenho outros, claro que eu tenho, gente. Claro que eu tenho, tá? Mas esse ponto aqui é o meu ponto da ansiedade, tá? Que não pode faltar. Não pode faltar, tá? Ah, Lirane, você não falou que era muito importante o paciente dormir? É importante. Só que uma coisa aqui é que vai individualizar o tratamento. Qual é a individualização desse tratamento, gente? O meu paciente precisa o quê? Precisa dormir bem, mas se ele não estiver dormindo bem. Mas eu só quero que você fique atento para essa questão, que passa despercebido. Muita gente esquece que o sono é importante. E às vezes o paciente está dormindo bem. Se o paciente está dormindo bem, eu não vou pôr ponto do sono. Por isso que eu falo para você, não existe uma verdade absoluta, não existe um ponto que eu vou usar para todo mundo, tá? Isso aqui, gente, são as opções que eu tenho. Esses aqui que eu coloquei são os que eu uso. Eu nunca os deixo de pôr num paciente que quer emagrecer. Esses aqui são a minha base. É deles que eu falo que é um protocolo. É um protocolo, tá? Deles é que eu falo o protocolo. Tá? Então eu sempre vou pôr esses aqui.